A vida de Celita Casagrande se confunde com a própria história da educação em Erechim. Hoje aposentada, ela recorda com emoção os caminhos que percorreu para realizar o sonho de ser professora, uma vocação que marcou cada etapa de sua vida. A minha trajetória como professora, ela foi bem difícil, porque eu casei muito jovem e eu ainda não tinha o segundo grau. Então eu tive que fazer o segundo grau. E para mim ir para a escola, eu tinha meus bebês. Então eu convidava outras amigas que também eram casadas e queriam estudar, e elas vinham lá em casa, eu embalava as crianças, quando as crianças dormiam, nós ficávamos até de madrugada estudando. Então foi assim que eu iniciei estudando por conta. Daquele esforço, nasceram as bases de uma carreira construída com perseverança e paixão. Abriram um concurso aqui em Erechim, né, para professor. Eu fiz, passei no concurso, fiquei muito feliz. Depois me arrisquei, fiz mais um, porque não acreditava já que eu tinha conseguido, né? E passei também, então eu consegui 2 nomeações, porque no início do magistério entrei com contrato, né? Não abria um concurso. Então eu fui trabalhar no interior. A primeira experiência aconteceu em Itatiba do Sul, onde enfrentava longas jornadas e chegava a dormir na casa de moradores para conseguir lecionar. Minha primeira escola se chamava Escola Amazonas, e aí eu tinha que dormir na casa da dona Aurora Zambonato, uma mulher maravilhosa que me acolhia, né? E no dia seguinte, então, tinha o ônibus, eu voltava, e o Cláudio cuidava das crianças. Então foi difícil, mas foi assim que eu iniciei. Com o tempo, vieram novos concursos, licenciatura plena e o magistério em escolas de Erechim, como o Colégio Agrícola, onde permaneceu por 2 décadas, e o Colégio Aide Tedesco Reale. Sempre fui muito curiosa, muito de ler, muito de querer saber, né? E através disso, então, eu acabei sendo eleita diretora-geral do Centro de Professor do Estado, que é o Rio Grande do Sul. Aqui na nossa região é onde tem mais escolas estaduais. Eu ia nas escolas, motivava bastante os professores, né? E tudo que eu fiz foi de alma e coração, porque eu gostei. Ser professora para mim foi o máximo. Lecionou português, literatura e inglês, sempre acreditando que ensinar era mais do que transmitir conteúdo. Era formar cidadãos conscientes, respeitosos e preparados para o futuro. Então, o inglês, ele é uma língua universal. Mas, quando eu comecei a lecionar, os alunos tinham muita dificuldade mesmo de aprender. Então eu tinha que ter uma técnica assim de convencimento sobre a importância de uma língua, que mais tarde, quando eles fossem viajar, ou fossem crescer, né, que eles pudessem se defender, né? Então ali eu consegui. Celita também assumiu papéis de liderança, percorreu escolas, ouviu colegas e defendeu melhores condições de trabalho. Com um olhar crítico, compara os tempos de antes com os de hoje. A diferença é astronômica, porque na minha realidade e dos alunos que eu tive, eles iam para a escola porque eles queriam aprender. E o professor era uma figura para eles de respeito, uma figura estratégica para eles crescerem. E eu nunca iniciava uma aula sem fazer a oração inicial e nunca iniciava uma aula sem dar a motivação da minha disciplina. Então eu vejo assim, a gente ser professor, a gente tem que gostar muito da disciplina, ter muito amor e conhecer a turma que tu está trabalhando. Muitas vezes foi surpreendida por ex-alunos que a procuraram para agradecer, alguns deles já adultos e bem-sucedidos. E eu estava aguardando o ônibus de Porto Alegre para Erechim e tinha 2 jovens perto assim, com umas malas muito bonitas, daquela fata, mas lindos.
E eu ali com as minhas coisinhas esperando. E eu via que me olhava com insistência, eu comecei a ficar chateada, né? Ele me olhava com insistência e uma hora ele pegou, apontou para mim e disse: Jesus do céu, será que tomar vestido, o que que tem? Dali a pouco eles vieram para o meu lado. Vieram para o meu lado, eu gelei dos pés à cabeça, disse, ou é alguém que vai me assaltar, ou sei lá o quê. Quando eu vi a palavra professora, meus olhos encheram de lágrimas. Aí ele disse: eu sou fulano, eu sou Beltrano, mas eu não me lembrava mais. Foram meus alunos no Agrícola. Eles tinham ido para a Itália, estavam chegando em Porto Alegre para visitar a escola. Deu acaso que me encontraram ali, mas eu fiquei muito feliz. Mesmo após a aposentadoria, manteve sua preocupação com o próximo. Participou da criação do Residencial Geriátrico Erechim, que acolhia idosos durante o dia, oferecendo refeições, atividades e convivência. Aí procurei uma colega minha que também já tinha se aposentado e expus o assunto para ela. Ela, pô, que ideia linda, assim, também isso vai ser muito sofrido, será que vai conseguir? Eu acho que sim. Aí eu fui atrás de umas amigas, né, a maioria delas empresárias, né, porque eu precisava de gente para ajudar, porque não é assim que cai, né. Aí formei um grupo, e daquele grupo que eu formei, eu tive a felicidade de abrir o Residencial Geriátrico de Erechim. Então, quando eu rezo, eu sinto que de tudo que eu fiz na minha vida, que mais agradou a Deus foi esse. Para Celita, o legado mais importante é o amor pela profissão. Sua mensagem aos alunos e colegas ecoa como um chamado à reflexão. Em todas as escolas que eu fui, eu me realizei, porque eu gostava da minha profissão. E quando tu gosta da tua profissão, tu acha o jeito, qual é o melhor jeito que tu tem de trabalhar. Tu não precisa olhar para o outro como o outro trabalha. Tu tem o teu próprio jeito, né? Então, eu me realizei. Se eu nascesse de novo, eu ia ser professora de novo.